Sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Mais uma vez tenho o prazer de fazer estas Palavras Cruzadas com os dois Pedros. Acho que foi uma ideia, uma moda que veio para ficar. Como nós dissemos da outra vez, se há coisa boa de nós termos estarmos neste confinamento e desta distância, é que estamos todos em pé de igualdade, não é? E mesmo o Pedro Silva, estando na Irlanda, consegue estar da mesma forma a fazer as Palavras Cruzadas como eu e o Pedro Santos estamos a fazer. A lição desta semana fala sobre servir e salvar. E antes de vos passar a palavra, eu, quando li este título, acho que este título resume muito aquilo que deve ser a vida de um cristão, e nomeadamente aquilo que Jesus fez nesta terra, não é? E eu começava logo pela parte de sábado, em que diz que, e muitas vezes nós temos esta vontade e esta curiosidade, pelo menos comigo passa-se, que é de queremos ir aos sítios em que Jesus esteve presente, ou os discípulos, ou poder estar mais próximo. E a lição aborda aqui tem aqui um parágrafo muito interessante por parte de Ellen White, que diz o seguinte: não necessitamos de ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andarmos nos passos de Jesus. Vamos encontrar esses mesmos passos, essas pegadas, ao pé do leito dos doentes, nas barracas da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia na terra, andaremos nos seus passos. Eu achei extremamente interessante este ponto de vista, e realmente faz todo o sentido nós podermos servir e salvar. Não precisamos de ir aos mesmos sítios que Jesus esteve, mas sim fazer aquilo que ele fazia. E gostava-lhe agora que pudéssemos falar um pouco sobre a lição e abrir aqui este momento que vamos ter para falarmos sobre o servir e o salvar. Eu também gostei muito dessa frase e pensei, a irmã White aqui não fala nas igrejas. Exatamente. É interessante porque, digamos que a igreja deve funcionar como um local de recarga de baterias, onde nós recuperamos as forças, onde nós nos ajudamos uns aos outros e onde trabalhamos e onde planeamos as melhores estratégias de chegar até estas pessoas que estão em qualquer lado das grandes cidades, em qualquer lado das metrópoles e em qualquer sítio nós podemos encontrar Jesus. E é interessante que nós muitas vezes achamos que precisamos de grandes planos, grandes estratégias, mas no fundo é só estar integrado na comunidade onde estamos e viver como um cristão, que era aquilo que Cristo vivia. E lanço aqui até o desafio ao Pedro, que ele colaborou com alguns projetos até na Irlanda de apoio. Eu sei que ele e a família dele colaboraram, e nós sentimos a presença de Cristo quando servimos os outros, e efetivamente isso é caminhar nos seus passos e isso é ser as suas mãos neste mundo atual. Não é verdade, Pedro? Sim, eu acho que às vezes servir uma causa ou ajudar alguém pode ser tão revitalizante espiritualmente como ir à igreja ou ouvir um bom culto, porque é muito bom. Eu acho que quem nunca teve essa oportunidade deveria experimentar tirar umas lágrimas de gratidão ou de felicidade de alguém à nossa volta, para perceber qual é que é a nossa verdadeira finalidade. Eu gostava só de pegar também no reparo que tu fizeste, que não falar nas igrejas. É importante entender que no tempo da irmã White, a procura por uma verdade bíblica, por uma doutrina, era, digamos que, a tendência social. Toda a gente acreditava em Deus e toda a gente queria encontrar a doutrina ou a vontade de Deus na Bíblia. E daí que a nossa religião, os Adventistas do Sétimo Dia, tenha-se fundamentado muito nesse esclarecimento bíblico e nesse esclarecimento doutrinário, que era tão vital para afastar as pessoas de certos enganos e de certas ideias que iriam contra a palavra de Deus. No entanto, nós agora vivemos numa sociedade diferente, vivemos numa sociedade que é hedonística, é ateia, não procura o prazer imediato, não acredita na existência de um Deus, julga-se fruto do acaso, e as necessidades são outras completamente diferentes. Eu não estou a dizer que devemos pôr de parte a doutrina, obviamente que não, porque
não podemos, temos uma função também, que é a função de representar a palavra de Deus e de representá-la bem e de conhecê-la bem e de testemunhar sobre ela, mas temos que estar cientes de que as necessidades do mundo não são as mesmas que há 50 ou que há 100 anos ou 200 anos atrás, e que era muito importante que individualmente, primeiro, como tu disseste, e depois como um grupo, a Igreja serve para partilhar recursos, onde eu até aqui remotamente, como o Bruno estava a dizer, tenho tido a possibilidade de participar, não com o meu trabalho direto, mas dando ajuda com ideias, dando ajuda monetária em muitos projetos com o Banco Alimentar, com a assistência social, e também individualmente aqui na Irlanda tento fazer a minha parte, a trabalho com família, vamos sempre que nos é possível e com alguma frequência, antes da pandemia, ajudar uma associação que serve comida 2 refeições por dia a sem-abrigos. E acho que individualmente e como um todo nós temos cada vez mais a obrigação de servir, porque cada vez a necessidade é maior também. Não, e o que é curioso é que, e qualquer um de nós três já fez esse tipo de trabalho, e o Pedro Santos tu aliás estavas a referir isso, se nós formos ajudar alguém, eu sou sincero, eu não sei quem é que sai de lá mais satisfeito, quem é que sai de lá com o coração mais preenchido, somos nós que ajudamos ou aquele que foi ajudado, porque é uma experiência que eu acho que qualquer ser humano devia fazer, né? Porque é algo que não dá para nós explicarmos. Quando nós fazemos o bem a alguém e quando nós temos a plena consciência que estamos a fazer aquele bem, não para vanglorizarmos ou nada disso, mas sim mesmo só para fazermos o bem a essa pessoa, aquilo que nós sentimos no nosso coração é uma sensação que é um conforto extraordinário. E imaginar aquilo que Deus fez, neste caso Jesus fez quando veio aqui, que era simplesmente servir, ele nunca recusou ajudar alguém, é algo fenomenal. E é aquilo que tu dizias, todos nós devíamos experimentar isto e ver, sabe tão bem que eu até acho que nós ficamos melhor do que aqueles que nós ajudamos. É curioso. E daí a lição, e daí Isaías falar muito nesta questão do servo. Do servo, é interessante que o Deus Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, se deleita em servir o seu povo, a obra da sua criação, como foi o que Cristo veio fazer, veio ensinar como nós devíamos viver, mas em primeiro lugar ele serviu a humanidade com o seu sacrifício, com a sua morte na cruz. E tu já viste que aquilo que estavas a dizer, veio servir, podia não fazê-lo, nem tinha essa necessidade, quer dizer, Deus poderoso, e agora ainda iria servir, mas para além de servir, o conforto que dá, a segurança que dá, a maneira como, mesmo quando estamos desanimados, aquele texto que está em Isaías, que é extraordinário, que a lição fala-nos sobre isso, de não temas porque eu sou contigo, não te assombres, o conforto que dá de quando correr mal, não te preocupes que eu estou aqui contigo, não estás sozinho. É extraordinário que tens um Deus que vem para servir e, no entanto, também ajuda-te e dá-te aquele conforto quando tu estás desanimado. Uhum. Esta questão do serviço e de ser um servo, não é? Como a lição apresenta, sim. de um lado, a nação de Israel, portanto, o povo coletivo, não é? Portanto, uma organização, e que hoje podemos dizer que até as igrejas têm esta função, sejam elas quais forem, de se organizarem, de representarem Deus da melhor maneira que conseguirem, sob a sua direção, e depois aquele servo individual de Cristo, não é? Portanto, são estas duas perspectivas do serviço, e Cristo, quando nós paramos para pensar nesta questão do serviço, quando Cristo dizia, se queres ser o maior no reino de Deus, faz uma coisa. E ficava toda a gente à espera. E ele diz, se eu serve os teus irmãos, torna-te o mais humilde, o mais simples, trabalha para os outros, não tentes ser o mais importante ou o mais destacado, serve os outros, e assim vais conseguir ser o maior. E é este contraste com aquilo que era considerado o ser o maior naquela altura, que ainda hoje em dia é, não é? Hoje em dia os que têm mais poder, os que têm mais destaque, são servidos, não é? Portanto, as outras pessoas esforçam-se para que se sintam bem, para serem amigos ou conhecidos, ou terem contacto com estas pessoas, com famosos e por aí fora. Enquanto que naquela altura era também assim. Mas Cristo dizia, não procures isso, procura servir.
procura seres uma bênção para os outros, na vida dos outros. Aliás, Cristo, quando faz a separação entre aqueles que são chamados depois para ir com ele em Mateus 24 e os que não são, há uma distinção. Há os que falam de uma série de questões mais do... Eu costumo falar da caridade institucionalizada que acontece em toda a parte, até nem necessariamente relacionada com a igreja ou com igrejas, está institucionalizada, há quem a faça. Mas nós temos muito este hábito de como contribuímos com ofertas, como devolvemos o dízimo, como estamos envolvidos também com os nossos recursos, não só financeiros, mas também com a nossa capacidade de trabalho e tudo mais, numa organização que tem em si instrumentos de serviço, julgamos que está feita a nossa missão e que isso termina aí. E eu acho que aí é que é o grande erro, porque Deus é um Deus de proximidade e Deus não vai chegar ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, às pessoas que estão no meu bairro, através de uma instituição na qual eu faço parte. E era muito importante que nós todos os dias fizéssemos este exercício, porque as pessoas duvidam da existência de Deus porque também não veem a evidência de um Deus. São constantemente confrontadas com maldade, com atos terroristas, com problemas nas notícias, com corrupção, enfim, constantemente. E muito dificilmente no seu dia-a-dia são confrontadas com atos de bondade. E as pessoas dizem, se Deus existe, porque é que há tanto mal? Nunca ouvi ninguém dizer, se Deus existe, porque é que há tão pouco bem? Exatamente. E eu acho que era importante... porque Deus, neste momento, Deus já esteve junto de Adão e Eva todos os dias, Deus já se fez representar através de profetas, Deus já esteve em silêncio, Deus já mandou o seu filho, que foi crucificado, e agora Deus também que está outra vez em silêncio, mas confiando naquelas pessoas que o queiram servir para chegar e para tocar os corações de outros. E acho que isso é fundamental. Um Deus que, sem querer fugir muito da lição, e para retomar a lição, um Deus que a lição fala que é várias personalidades ou vários deuses, criador, o amigo, isto, porque também nós não nos relacionamos com os nossos filhos da mesma forma na idade em que eles têm. Nós temos filhos em idades diferentes, o Bruno e eu convivemos muito com os do Bruno, eu e o Pedro temos duas com a mesma idade, depois eu tenho uma mais velha, já terminou a universidade, e eu fui uma figura diferente ao longo do tempo em função das necessidades dos nossos filhos, e Deus também é esse Deus que se relaciona connosco em função do nosso estágio espiritual e em função das nossas necessidades. Há aqui e estavas a falar em relação a profetas, não podemos esquecer que estamos a estudar o profeta Isaías, não é? E há aqui uma questão que não vem da lição, mas que eu fiquei a pensar, até a título de curiosidade, e gostava de saber o que é que vocês acham. Porque é que, em relação aqui ao servo individual sem nome, e antes de irmos para o momento musical, queria só perguntar, porque é que vocês acham que não é revelado aqui um nome? Nós sabemos depois mais tarde que fala-se em Messias, mas porquê é que acham que não foi revelado o nome? Será que foi alguma estratégia da parte de Deus? Eu sempre achei engraçado, e sou sincero, existem partes da Bíblia, nomeadamente nos livros escritos por profetas, em que existem mensagens que, à primeira vista, nós não conseguimos entender, ou que têm códigos. Mas mais tarde, nós ao lermos a Bíblia toda, depois ao estudarmos ou aprofundarmos, vamos conseguir decifrar esses códigos. Eu, e não querendo ofender ninguém, vejo um bocado como aquela série em que nós nos primeiros episódios não estamos a perceber muito bem o que é que está a acontecer, e à medida que vamos avançando nos episódios da série, no final nós começamos a perceber, ok, então foi por isso que aconteceu isto, foi por isso que esta personagem fez isto naquele primeiro episódio para acontecer isto. E eu vejo um bocado Deus e a Bíblia neste sentido, ou seja, em vez de dar tudo de mão beijada, não. De nós, não havia problema nenhum de Deus revelar todos os pormenores em todos os livros. Mas eu acho que faz muito mais sentido nós podemos, isto é a minha opinião, nós podemos ir tomar o gosto de irmos lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, e irmos descobrindo e temos uma comunhão diária com Deus para percebermos o que é que Ele efetivamente nos quer dizer. E eu gostava que vocês
se partilham da mesma opinião daquilo que eu estou a dizer ou não, mas acho que antes de vocês responderem, já agora, acho que está na altura do momento musical, e por isso, se calhar, vamos agora ouvir um momento musical e depois sim podemos retomar com esta questão que eu vos lancei. Quando a lágrima cai, o sorriso se esvai, tu atentas e sabes, tu socorres e acalmas. Se aflita me encontro, tu desejas livrar-me, me procuras, Senhor, para curar minha dor. Criador do meu ser, meu eterno Senhor. Quantas vezes já vi teu eterno amor, teu cuidado por mim, teu abraço na dor. Quantas vezes chamaste o meu nome, bom Deus, tu sempre comigo estarás. Se eu cair com braço forte me levantarás. Segurança encontro em ti, esperança para sorrir. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Quando a lágrima cai, o sorriso se esvai, tu atentas e sabes, tu socorres e acalmas. Se aflita me encontro, tu desejas livrar-me, me procuras, Senhor, para curar minha dor. Criador do meu ser, meu eterno Senhor. Quantas vezes já vi teu eterno amor, teu cuidado por mim, teu abraço na dor. Quantas vezes chamaste o meu nome, bom Deus, tu sempre comigo estarás. Se eu cair com braço forte me levantarás. Segurança encontro em ti, esperança para sorrir. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Tu sempre comigo estarás. Se eu cair com braço forte me levantarás. Segurança encontro em ti, esperança para sorrir. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Segurança encontro em ti. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Voltando àquela questão que estavas a colocar, depois deste momento musical, de facto, Deus muitas vezes não se revela totalmente, e eu penso que aí é uma oportunidade para nós exercermos a nossa fé, por um lado. Por outro lado, noutras situações, Deus diz claramente o nome da pessoa e dá factos muito concretos daquilo que vai acontecer. E nesta lição nós tínhamos este servo individual sem nome, mas depois tinhas um rei com nome específico. Não? Exatamente, tal e qual. Tem uma missão específica. Portanto, eu acho que Deus vai adaptando a sua estratégia conforme as suas intenções e conforme o plano que Ele tem para a humanidade e para o povo, para o seu povo naquele momento presente, e não só também para o seu povo nos momentos em que a profecia se manifesta. Eu acho que muitos até daqueles que são teólogos e que dedicam a vida inteira a estudar
teologia, alguns têm dificuldade em perceber esta característica divina de Deus, que é de se revelar no futuro de uma maneira concreta e específica. E muitas vezes isso gera estas dificuldades de interpretação e tentar encontrar, por exemplo, houve outro Isaías que escreveu na altura e por isso é que então conseguiu dar aqueles pormenores todos, como se Deus... Era um Isaías que já sabia do que é que tinha acontecido. Tivesse só a escrever retrospectivamente e que Deus não tivesse esta capacidade de no futuro de conhecer o futuro antes dele acontecer. E portanto eu acho que muitas vezes Deus dá esta revelação desta maneira mais, digamos, nublada, para que nós possamos exercer a nossa fé e possamos ir à procura dele de uma maneira mais profunda e mais próxima. Eu concordo com o Pedro, não vou roubar muito mais tempo a outros temas importantes. Inclusivamente às vezes temos debates e às vezes eu e o Pedro falamos sobre porque é que nos milagres nunca cresce o braço a uma pessoa que foi amputada ou que nasceu sem um braço, e porque é que há outros milagres que são considerados uma intervenção divina. E a resposta é sempre a mesma, é porque Deus tem que deixar espaço para o exercício da fé, e sem essa fé não há também o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é que nos dá a possibilidade de escolher por nós próprios e não manipulados por grandes sinais ou por ausência total de sinais, ou seja o que for. A fé tem que ser uma constante, o amor tem que ser, da mesma forma que o amor por Deus, do amor de Deus por nós é constante, não muda, independentemente daquilo que nós fazemos. Ele já se sacrificou por nós na cruz, portanto, a nossa fé também, aquilo que Deus espera de nós é uma fé que seja constante e que não viva de evidências ou da ausência delas. Aquilo que tu estavas a dizer, Pedro, acho que ias falar, mas deixa-me só dizer-te isto. Pedro Santos, desta situação em que, por um lado, há um que é revelado, né, com o próprio nome, estamos a falar de Ciro, e o outro não é revelado, e depois vai ao encontro e daquilo que vocês dois estavam a dizer da parte da fé, em que a lição até nos fala que este procedimento de Ciro esteve bem confirmado numa série de antigas fontes, não é? E a lição diz-nos que isto só vem a confirmar a fé das pessoas que acreditam que os verdadeiros profetas recebem predições exatas da parte de Deus, o único que conhece o futuro antecipadamente. E se nós pegarmos nestes livros, é impressionante, se há algo que é muito característico nestes livros, estou a falar de Isaías, Daniel, enfim, todas as profecias, se nós formos a ver, vão acontecendo, uma a uma. Umas podem demorar mais, outras podem demorar menos, mas ou já aconteceram, ou estão a acontecer, estamos numa delas neste momento, ou ainda vão acontecer. O que nos leva a acreditar que efetivamente, realmente, estes profetas eram abençoados com aquilo que escreviam e que não há muito margem de dúvida para acreditar que efetivamente isto é real e que está a acontecer, que aconteceu e que vai acontecer. Eu acho que Isaías queria nos dizer de uma maneira muito clara e usou, queria nos dizer hoje, e disse ao povo naquela altura que é, por favor, confiem no verdadeiro Deus. Exatamente. Não nos deuses que estão à vossa volta, que são feitos de madeira, que são feitos de metal. Confiem no verdadeiro Deus, incluindo o seu libertador messiânico, ou seja, ele incluía não só a confiança em Deus, mas falava de um Messias libertador em vez de confiar noutros poderes. E penso que esta mensagem foi importante não só para o povo naquela altura, e confesso-vos que para mim Isaías é dos livros que tem versículos que são uma coisa extraordinária do outro mundo, dizendo desta maneira, que nos ajudam a compreender mais da natureza e do amor de Deus. E era esta confiem em Deus, confiem no seu libertador. Não só para o povo naquela altura, não façam alianças com mais nenhum outro poder, nem com reinos, nem com nada disso. Confiem em Deus. E esta mensagem chega até hoje, e nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, devemos colocar a nossa fé e a nossa vida nas mãos deste Deus, nas mãos deste Salvador.
Diz, Pedro, ias dizer alguma coisa? Não, ia só dar mais uma chega de que o livro de Isaías é talvez aquele que, em contrapartida, há muita coisa que não é dita, mas há tanta outra coisa que é dita. Por exemplo, as profecias relativamente ao Messias são de uma variedade e de um detalhe absolutamente extraordinário. Há coisas em Isaías, profecias que se cumpriram na vida de Jesus, que nós nem nos apercebemos, porque o conhecimento da Bíblia tem que ser aprofundado, se de outra forma passa-se ao lado. Eu, por exemplo, descobri muita coisa só depois de ter lido de Já Todas as Nações, é que descobri que tanta coisinha que a gente pensa ser apenas, olha, foi o que aconteceu, tipo Jesus entrar sobre folhas de palma, ou ir buscar um burro, e porque é que tinha que ser um burro branco, e todas estas coisas que quem leu o Novo Testamento pensa que aquilo, olha, aconteceu por acontecer. Pronto. Está tudo profetizado, é impressionante, e está profetizado 700 anos atrás, ou às vezes, em alguns casos, há profecias ainda mais antigas, mas muito mais antigas, mas é impressionante perceber como há um registro contínuo, há separação no tempo. Aliás, eu estava a falar para dificuldades do povo naquele tempo, de um povo de cativeiro, mas também profetiza para o futuro e para os nossos tempos, e estas migalhas que são lançadas ao longo do livro e ao longo da Bíblia são prova mais concreta que Deus está a falar não só para aquele tempo, mas também para o nosso tempo. E aqui, e como a hora já vai avançada e temos que concluir, eu só queria ler aqui um texto que acho que comecei de uma forma em relação ao título, que dava para resumir a vida de um cristão, e acabo com este texto, que foi o texto que mais me marcou desta lição, em que diz que grande tato e grande sabedoria são necessários no trabalho de ganhar almas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor, algo que é difícil de nós fazermos hoje em dia. Nas suas relações com os outros, exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Achei interessante o desnecessariamente, porque às vezes é necessário. Não ocasionou jamais uma dor desnecessária a uma alma sensível, coisa que às vezes nós também gostamos de fazer, que é quando nós dizemos que picámos alguém. Não censurava a fraqueza humana. Eu achei extraordinário esta parte de um texto que vem aqui na lição de sexta-feira, em que consegue resumir de uma maneira tão perfeita aquilo que neste caso Salvador Jesus fez na sua vida. E para concluir da minha parte, acho que, voltando ao início do nós podermos servir e salvar, acho que não há melhor forma de nós fazermos este mesmo serviço se nós olharmos para o exemplo que nós tivemos aqui nesta terra. E isto de nunca deixar de dizer a verdade, mas às vezes é a maneira como nós dizemos, não é? É extraordinário como é que nós conseguimos seguir este exemplo de chegarmos a todo lado e sem ofender ninguém. Deixa-me só fazer uma nota muito rapidamente para não alongar muito. Essa chamada de atenção que tu estás a fazer é importante, centrarmos no exemplo de Jesus Cristo, porque sempre que Jesus Cristo foi mais áspero ou mais doutrinário ou corrigiu a mentira com assertividade, é porque o confrontam com essas questões e porque lhe trazem ao debate essas ideias. É porque foi necessário. A missão de Jesus foi sempre procurar aqueles que estavam necessitados e pelo caminho encontrava aqueles que vinham criticar e que vinham levantar problemas, e aí sim havia o debate do que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade. E nós fazemos as coisas um pouco ao contrário, estamos à procura de alguém para convencê-las do que é verdade, e depois então, se ela for convencida, servimos no que houver para servir. Enquanto que
quem tem que fazer esse trabalho de convencimento foi o Espírito Santo, até porque muitas das vezes Jesus esclarecia-os e eles voltavam para trás e ficavam na mesma. O jovem rico pegou, está bem, vou-me embora, volto para trás e fico na minha. Os fariseus ouviam a resposta de Jesus, ele estava-lhes a responder com a verdade e, no entanto, não mudava nada na vida deles. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Nós estamos aqui para alertar onde está a verdade e para alertar Jesus, mas principalmente para servir. Uhum. Eu lembro-me que e concluindo a lição desta semana, esta questão do serviço é uma coisa importante, porque é vem um bocadinho contra a nossa natureza e não só contra, digamos, o que a sociedade hoje defende como ter sucesso, como estilo de vida. E se nós nos lembrarmos que até os discípulos que passaram tanto tempo com Jesus, dia a dia, tiveram dificuldade em perceber o que é servir, quanto mais nós necessitamos de passar tempo com Deus para que Ele nos vá moldando e nos ajude a tornar verdadeiros servos dele. E lembrei-me de que quando Jesus fez a sua primeira Santa Ceia com os seus discípulos, foi quase um escândalo quando ele decidiu, não, eu é que vos vou lavar os pés, eu é que vos vou servir, eu é que vou partir o pão e dar-vos, eu vou ser o vosso servo. Não é aquilo que eu digo, ser servo não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Que é vivida no dia a dia. E portanto, nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do Universo, muito superior ao nosso entendimento, mas que nos deu um exemplo de serve o teu irmão, serve a tua irmã, serve aqueles que estão à vossa volta e ser uma bênção para aqueles que são teus irmãos, que são também meus filhos, que são também por quem Cristo morreu. E, portanto, ser uma bênção para aqueles que entram em contacto contigo ao longo da tua vida. E isto é mais importante do que fazermos exposições doutrinárias, que são também importantes, mas, como o Pedro dizia, nós não podemos esperar que alguém que não tem as necessidades básicas, por exemplo, supridas, que possa, ou que tenha disponibilidade para pensar sobre aquilo que Deus fez por eles. Temos que primeiro ser servos, deixar-nos ser guiados pelo Espírito Santo, e então aí Deus vai se revelar aos outros através de nós, através do nosso serviço, daquilo que nós fazemos aos outros. E isto é importantíssimo. Acho que é uma boa maneira de acabarmos as palavras cruzadas desta semana. Mais uma vez foi um prazer fazer convosco. Desejo que nos possamos encontrar bem. Acho que neste momento o mais importante é mesmo termos saúde, não é? Devido a esta situação em que estamos inseridos. Desejo que continuem a acompanhar as palavras cruzadas no nosso canal do YouTube. A vocês dois, espero próxima vez fazer palavras cruzadas, em vez de sermos 2, agora começamos a ser 3 e espero que continue assim mesmo quando acabar o confinamento, porque é sempre mais agradável podermos fazer isto entre amigos, acho que é sempre mais benéfico. Um abraço a todos e até à próxima. Um abraço.